podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos celebrando a segunda semana da Páscoa. Hoje, dia 28 de abril, segunda-feira. E é com muito prazer e alegria que eu convido vocês a participarem comigo, a partilhar comigo essa leitura de hoje, que é maravilhosa, onde vem nos ensinar bastante coisa. Meu nome é Aderaldo Pereira, participo da comunidade Santo Antônio de Pádua, da área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís, da Arquidiocese de Manaus. E venho aqui convidar vocês a meditar esse grande momento. Alguns irmãos, vamos rezar pelos nossos irmãos, que estão enfermos, para você que está me ouvindo agora. Se você estiver triste com alguma situação dessa, vamos rezar juntos para pedir a Deus o conforto e que Deus abra as portas para as nossas necessidades. Quem estiver passando por necessidade financeira, enfermidades, e o Senhor está aí para nos abençoar. Muitos conflitos, muitas famílias passando conflitos, onde não consegue se entender espiritualmente, aí a casa acaba ficando um lar cheio de problemas, para que o Senhor mande o Espírito Santo descer sobre essa família e que haja paz. Vamos rezar juntos por todos eles também. E hoje, a leitura de hoje que nós vamos meditar é do evangelista João, capítulo 3, versículo de 1 ao 8. João 3, versículo de 1 ao 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. E Jesus respondeu: em verdade eu te digo, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade eu te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, essa passagem de Nicodemos é muito, muito bonita. Essa dúvida que esse chefe judaico, a Bíblia fala que era um príncipe da palavra, conhecedor da Bíblia, era um fariseu bem instruído, tinha essa dúvida porque materialmente eles conheciam muita coisa, mas espiritualmente ainda não conheciam muita coisa, pelo que a gente vê. E Jesus, quando está falando do novo nascimento, ele não está falando do nascimento da carne, a pessoa retorna para o ventre, não tem nada a ver, Então, essa mensagem e essa dúvida que gerou nesse texto, eu tenho certeza que muitos de nós ainda não conseguiu entender, porque
O nascimento para todos nós, onde Jesus fala, é aquela grande mudança, meus amados irmãos, que é necessário nós fazer. Ao longo da nossa vida, nós temos etapas de vida, né? Nascemos como criança, como bebezinho, fomos crescendo como jovens, e aí chegamos à fase adulta, a fase solteiro, casado, e assim vai. Fase da nossa vida, e essas fases naturalmente, fisicamente, vai tendo mudanças. Agora, espiritualmente, nós precisamos buscar essa mudança. E essas mudanças quais são? Os nossos comportamentos dizem pelas nossas mudanças. Se nós continuamos ainda, uma vez que a gente quer aceitar Jesus, como nós falamos, nós queremos estar com Jesus, nós queremos dizer que somos cristãos, né? Sou católico, apostólico romano, e eu não quero mudar o meu comportamento, eu quero permanecer como eu sempre fui. Às vezes uma pessoa torrão, às vezes uma pessoa que vive com a mentira na boca, às vezes um pai que não dá atenção para os filhos nenhum, às vezes um marido que não tem nada a ver com a esposa, não ama sua esposa, só fica castigando, só fica procurando ser a pedra no caminho dela, atrapalhando o caminho dela. Então, se eu sou uma dessas pessoas e quando eu me converto a Deus, eu não procuro mudar, eu vou para a igreja, até prego, até falo bonito, mas volto e continuo a mesma pessoa, sendo um pai ruim, um marido ruim. E mesmo na minha comunidade, quando eu saio vamos falar assim, da pregação, eu me torno uma pessoa tão chata. Que mudança que aconteceu? Que nascimento que teve? Nenhum. Então, essa mudança nós precisamos fazer. Isso é espiritual mesmo. Quando nós entendermos que nós precisamos, a cada dia que Deus dá de oportunidade para nós, procurar deixar os hábitos ruins e procurar fazer aquilo que nós precisamos fazer, que é rezar mais, orar mais para Deus, buscar intimidade cada vez mais com o Papai do Céu, ler mais nossa Bíblia, procurar estudar ela cada vez mais para que nós tenhamos um bom conhecimento. Como católico, eu preciso estudar o catecismo da igreja para que eu possa entender como é a nossa igreja, nossa religião, e com isso eu ter um amadurecimento espiritual para que eu possa... Isso vai me ajudar nas minhas mudanças pessoais. Só que enquanto eu não tomo dessa atitude, eu não vou fazer uma boa mudança. Eu vou continuar sendo um torrão, eu vou continuar sendo uma pessoa chata, um pai irresponsável. E se eu tenho minha mãe, eu vou ser um filho também, às vezes um filho que não dá atenção para sua mãe. Por quê? Porque eu não teve mudança. Eu quero continuar do mesmo jeito, então isso não adianta. Então Nicodemos tinha essa mesma dificuldade. Como é que eu nascer? Vou nascer de novo? Não tem como. Esse nascimento é a grande mudança que nós precisamos ter na nossa vida espiritual. E se nós não entender isso, nós vamos continuar sempre sendo essa pessoa velha de religioso e nunca muda para melhor. Nunca a família vai olhar para eles e olha, poxa vida, o meu pai hoje é uma pessoa excelente, como ele era antes, Deus me livre. Olha meu marido mudou muito. Isso é a grande mudança. Essa é nascimento de novo, é quando você recebe o Espírito Santo e renova tudo sua vida. Nascimento de novo é o nascer do Espírito, junto com essa grande mudança. Que o Papai do Céu possa nos dar força, meus amados, a cada dia mais de nós fazer essa grande mudança, renascer de novo do Espírito, da água do Espírito, ser batizado pelo Espírito Santo, buscar esse Espírito Santo cada vez mais na nossa vida, para que a gente possa ter força e, com isso, ajudar nas nossas mudanças que precisam na nossa vida. Que o Papai do Céu nos dê força todos os dias, para que nós possamos enfrentar com amor, com paciência, todos os obstáculos da vida. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Já não chore Jerusalém,
já voltou. Teu Senhor está vivo,